com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, sou professora parceira aqui dos Armarinhos Nodari. Trago sempre passo a passo para vocês, juntamente com o time Nodari. Então, toda semana tem aulinha nova aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo e você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber aí a notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, como eu falei, toda semana tem vídeo novo. E, claro, aproveita para fazer as suas compras através do site do Nodari e receber aí na sua casa, com todo carinho, com toda a rapidez e segurança aí que o Nodari oferece para os seus clientes. Além do variedade, que tem uma variedade enorme de produtos com os melhores precinhos, então aproveita. No passo a passo de hoje, eu vou trazer esse square, que a gente chama de square. O que é? Esses quadradinhos aqui, onde você pode montar várias peças. Esse aqui, por exemplo, está lindíssimo, super fácil, principalmente para você que é iniciante. Você vai conseguir confeccionar aqui, você que está aprendendo aí os primeiros pontos, quer produzir uma peça um pouquinho mais elaborada? Então, te indico a você ficar aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar todo o passo a passo aqui desse detalhe. Que é esse quadradinho aqui, onde você pode montar aí caminho de mesa, pode fazer ele maior, fazer aí almofada, capa para almofada, pode fazer colcha para quem, né, quiser se aventurar mesmo aí fazer uma peça maior, pode montar aí várias peças então. Esse square é feito na técnica do crochê filé. Para quem não conhece, então o crochê é uma técnica milenar e lá no início se fazia muito esse detalhe de crochê, esse trabalho que se chama o crochê filé, que é inspirado num bordado, nos bordados filé, aonde se monta é um conjunto aí de pontos, o ponto vazadinho com o grupinho de pontos altos. Então, um bloquinho vazado, bloquinho de pontos altos, e aí ele geralmente é feito através de gráficos, aonde vai se montando aí e vira aí um desenho. Então, com o exemplo aqui desse nosso motivo, ó, dá a impressão que sobe aqui um raminho dessa folhagem. Então, tem vários desenhos, ele vai formando aí figuras geométricas, desenhos geométricos, e eles são planos, então, somente pontos altos e os bloquinhos de correntinha, alternando aí, que vai montando e vira detalhes lindos, peças lindíssimas, geralmente peças mais delicadas, inclusive se você fizer com um fio mais fino, quanto mais fino ele vai ficando mais delicado. Ah, Lúcia, eu não gosto de trabalhar com fio fino. Se aventura que você vai se apaixonar aí pelo resultado. E hoje em dia a gente tem muitos fios no mercado que não são aqueles fios tão fininhos, onde você consegue estar produzindo também com mais facilidade e ter um resultado assim. Então, o crochê filé está super em alta em vários motivos. Aqui eu quis trazer essa proposta mais simplificada para que quem é iniciante, como eu falei, consiga desenvolver. Esse detalhe aqui até eu fiz ele aqui no off-white. A minha bancada é branca e se eu colocar no branco praticamente vai sumir, não vai aparecer o detalhe. Então, coloquei aqui um detalhe embaixo aqui para que vocês consigam visualizar os desenhos. Esse meu motivo, eu fiz ele usando este fio aqui, que é o cleia duplo, fiz na cor off-white, e eu trabalhei com a agulha número 2. Ele ficou medindo 23 centímetros, vou até medir aqui junto com vocês, olha aqui. Se medir bem exatamente da pontinha do picôzinho, ó, 22 centímetros ficou. Ficou medindo 22 centímetros, então cleia duplo, que é um fio muito gostoso de trabalhar, não é tão fininho, então você consegue aí trabalhar tranquilo, e eu fiz ele com a agulha número 2. Se você fizer aí com a cleia tradicional, que ela é mais fininha ainda, vai ficar ainda mais delicado. O cleia duplo, o tex dele é o 295, que é exatamente o mesmo tex do Anne, então você pode também estar produzindo com o fio Anne, caso você não encontre o cleia duplo. Mas se você não encontrar na sua cidade, você compra através do site do Nodari, que o Nodari tem toda a cartela do fio cleia duplo. Outra opção aqui é o fio Charme, que é um fio um pouquinho mais grossinho, tem ele aqui também. Então, o fio Charme, ele tem aqui o tex dele, é o 378, ele é um pouco mais grosso. Esse detalhe aqui eu trabalhei com agulha 2,5. Você pode trabalhar aqui no fio Charme até a agulha 3,5, tá? Então, você pode trabalhar da 2,5 a 3,5. Para peças assim, eu recomendo a 3. Então, aqui você pode trabalhar com a 3 ou a 2,5, que ele vai ficar um caimento bom. E vai depender, claro, do seu ponto. Se você tem o ponto mais apertadinho, pode até ir tentar fazer com uma agulha maior. Então, aqui, trabalhando o fio Charme na agulha 2,5, ficou com 26 centímetros, tá? Então, ele é quadrado, vai ter a mesma medida. Medindo aqui para vocês saberem aí, dependendo da peça que vocês quiserem montar, vocês já saberem a medida que vai ficar. Então, nesta aulinha eu vou fazer junto com vocês aqui o square, e numa próxima aula eu vou trazer, então, a peça maravilhosa que eu vou confeccionar através aqui desse detalhe. Então, primeiro vamos fazer o nosso square, você que é iniciante acompanha aqui,
que eu vou fazer aqui junto com vocês. Na aula, para aparecer melhor, por ser um fiozinho um pouquinho mais grosso, eu vou trabalhar, então, com o fio charme e a agulha 2,5. Você pode também trabalhar com a 3. Caso você tenha aí o seu ponto bem apertadinho, pode tentar fazer com a 3, que vai dar certo também. Então, vamos iniciar aqui o nosso square. Então, vamos começar. Eu vou manter aqui esse meu suplá aqui embaixo, para que fique um pouco mais aparecendo melhor, então, a cor, aqui o fio, né? Como ele é um fio claro. Então, estou usando a cor Off-White. Deixa eu mostrar, inclusive, o código. Essa cor é muito linda. Aqui o código 8176. O código do Off-White é uma cor lindíssima e muito procurada mesmo para fazer vários trabalhos. Então, aqui, vou fazer um anel mágico. Se você não quiser fazer um anel mágico, pode trabalhar aí umas 6 correntinhas, que vai ficar bom também, tá? Vou separar aqui um pouquinho do fio, meus 2 dedos. Vou cruzar aqui. Então, fazer aqui, passei, cruzei. Seguro, venho com a agulha por baixo da primeira laçada, busco a laçadinha lá e faço aqui uma correntinha para travar. Posso soltar aqui agora já os meus dedos e vou trabalhar dentro desse anelzinho aqui. Vou vir aqui dentro do anel e vou fazer um ponto baixo. Nesta alcinha aqui do ponto baixo, essa alcinha da frente, eu vou introduzir a agulha e buscar mais uma laçada. Esse ponto equivale ao meu primeiro ponto alto. Se você não quiser fazer assim, pode simplesmente subir 2 correntinhas ou fazer também o ponto baixo e mais uma correntinha. Vou laçar o meu fio, vou vir trabalhar dentro desse mesmo anel e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Que contando com esse primeiro ponto que eu fiz, eu vou ficar então com 4 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou novamente, dentro desse mesmo espaço, fazer aqui 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos, novamente 3 correntinhas e vou repetir os 4 pontos altos. Eu vou fazer isso até eu ficar, então, com um grupo de 4 bloquinhos de 4 pontos altos, sempre separados por 3 correntinhas. Então, fiz aqui, ó, 4 bloquinhos de 4 pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha. Posso até fechar um pouquinho aqui para facilitar. Não precisa apertar para fechar, a gente finaliza aqui o anel mágico depois. Então, após aqui o quarto bloquinho de 4 pontos altos, eu fiz uma correntinha, vou laçar o meu fio. E nesse pontinho que eu fiz aqui, vai ter essas 2 alcinhas aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto que eu fiz. Eu vou introduzir a agulha, buscar aqui o fio, fazer aqui um ponto baixíssimo, puxando assim, um meio ponto alto, na verdade. Deixa eu fazer novamente para vocês entenderem. Fiz o último ponto alto, fiz uma correntinha, lacei o fio, venho neste ponto aqui, busco a laçada aqui, e agora eu tiro de uma vez. Então, fiz um meio ponto alto com uma correntinha, que ele vai ficar, ó, no mesmo espaçamento dos outros cantinhos com as 3 correntinhas. Facilita muito, vai ficar um cantinho perfeito. Agora, eu dou uma ajustadinha aqui na minha agulha, no fio, para mim voltar aqui e trabalhar dentro deste ponto. Então, eu vou vir aqui dentro desse espaço, buscar uma laçadinha, fazer um ponto baixo. Nesta alcinha do ponto baixo, que fica aqui na frente, eu busco novamente e faço aqui um ponto alto. Deixa eu ver se sem essa base fica melhor para ver. Eu acho que até que tá ficando melhor sem esta base, para não ficar desfocando. Fiz aqui, então, o ponto alto. Vou fazer agora 2 correntinhas, laço o fio dentro deste mesmo espaço. 2 correntinhas no primeiro ponto, não dentro do... Aqui a gente já fez um ponto dentro. Então, dentro do primeiro, aqui, do primeiro pontinho alto, aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço aqui um ponto alto. Agora sim. Então, fiz aqui o ponto alto, 2 correntinhas, e o primeiro ponto é em cima aqui deste primeiro ponto. 2 correntinhas de separação novamente, laço o fio, vou pular aqui 1, 2 pontos, e no ponto aqui, que é o último aqui do bloquinho de pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou no cantinho, dentro do cantinho fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho até agora 3 bloquinhos vazados. Vou fazer aqui no cantinho 3 correntinhas ao invés de 2. Laçar o fio e dentro desse mesmo espaço aqui, colocar mais um ponto alto, para formar o cantinho. 2 correntinhas, e vou prender aqui o ponto alto em cima do primeiro ponto aqui do bloquinho. Prendi em cima do primeiro ponto alto.
2 correntinhas de separação, vou prender agora no último ponto do bloquinho. 2 correntinhas e vou fazer o cantinho, então, agora, da mesma maneira que eu fiz aqui. O ponto alto, aí, 3 correntinhas, dentro do mesmo espacinho aqui, novamente mais um ponto alto, 2 correntinhas, e dentro do primeiro ponto do bloquinho, ponto alto. E agora, eu vou seguir, fazer isso nesse outro cantinho, até chegar aqui onde a gente iniciou. Então, chegando aqui no cantinho, aqui, gente, eu já arrematei o fiozinho do anel mágico. Eu puxei ele e fechei para não ficar aquele fiozinho aqui no vídeo atrapalhando, tá? Então, eu puxei ele e já fiz aí o arremate aqui por trás. Fiz aqui um nozinho e puxei entre os fios e cortei, tá? Então, vai ficar assim, ó, é uma careira apenas de bloquinhos vazados. Nos cantinhos, sempre vai ter um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E aí, 2 correntinhas para prender com o ponto alto no primeiro ponto dos bloquinhos, 2 correntinhas e no último um ponto alto. E aqui, no final, então, fiz o ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto dentro do espacinho. E aqui eu não vou fechar com 3 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, voltei com a minha base lá atrás, que eu acho que aparece melhor. Então, fiz uma correntinha, lacei o fio como se eu fosse fazer um ponto alto, venho em cima aqui do ponto alto primeiro que eu fiz, aquele ponto diferente, vai ficar sempre essas 2 alcinhas. Eu passo a agulha aqui, busco a laçada, então, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, e agora tiro tudo de uma vez. Vai ficar aqui o espaço e já facilita pra gente começar a próxima careira. Ajusto aqui um pouco a linha aqui na minha agulha, porque eu vou voltar a trabalhar neste cantinho. Introduzo a agulha nesse cantinho, busco aqui o ponto baixo. Nesta alcinha do ponto baixo, eu busco e faço mais uma, fazendo o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio nesse mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Que contando com o primeiro, ficou um bloquinho de 3. E o último ponto alto, para completar, serão sempre bloquinhos de 4 pontos altos, eu vou fazer exatamente em cima deste ponto alto aqui. Então, dentro dele eu venho e faço aqui o meu quarto ponto alto. Montei o bloquinho. 2 correntinhas, vou aqui em cima do ponto alto e faço o ponto alto. 2 correntinhas. Em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas. No próximo ponto alto, que eu já estou chegando aqui no outro cantinho, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho fechado e 1, 2, 3 bloquinhos vazados. Aqui eu cheguei no cantinho, já fiz o primeiro ponto alto do bloquinho dos 4. Então, dentro do cantinho, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que juntando com este que eu já tinha feito, formei aqui mais um bloquinho de 4 pontos altos. No cantinho, eu vou sempre fazer 3 correntinhas, para formar bem certo o cantinho. Fiz as 3 correntinhas, eu vou novamente nesse espaço. Dentro do espaço aqui do canto, eu vou colocar 3 pontos altos. E o meu quarto ponto vai exatamente em cima do ponto alto. Então, aqui eu já formei o cantinho também. Vou fazer aqui os 3 bloquinhos vazados. Nesse cantinho, eu vou repetir aqui, nesse também. E aí, eu volto aqui nesse, você vai colocar aqui os pontos altos dentro e eu volto para finalizar. Chegando aqui no final do cantinho, montei o ponto alto em cima deste ponto alto aqui e dentro do espaço coloquei mais 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laçar o meu fio nas alcinhas aqui do primeiro ponto alto, eu busco a laçadinha e agora eu tiro tudo aqui de uma vez para montar também o espaço do cantinho. Ajusto, volto nesse mesmo espaço, faço aqui um ponto baixo. Novamente, na alcinha aqui, eu busco a laçadinha e faço mais uma, formando um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação e vou trabalhar aqui um ponto alto em cima deste primeiro ponto alto do bloquinho. Aqui nós estamos começando, olha, a quarta careira. 1, 2, 3, a quarta careira. Aqui onde eu fiz o primeiro ponto alto, agora no bloquinho, eu vou colocar ponto sobre ponto. Então, eu vou manter ponto alto sobre ponto alto, continuando aqui com o bloquinho, então, de 4 pontos altos. Então, eu iniciei aqui dentro do espaço do cantinho um ponto alto, 2 correntinhas e repeti aqui o bloquinho. Aqui eu vou repetir esses pontinhos vazados também. Então, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu cheguei no bloquinho fechado de 4 pontos altos, vou repetir ele.
Então, fiz aqui 4 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio dentro do cantinho aqui desse espaço que tem bem no cantinho. Eu faço um ponto alto e agora sim eu vou montar o meu cantinho. Então, após o bloquinho fechado, vai ter um espacinho vazado e aí o espaço do cantinho. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Laço e vou fazer mais um ponto alto aqui. 2 correntinhas. E agora eu já vou para outro canto aqui, outra lateral, fazer aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Então, nesta careira, que é a quarta careira, 1, 2, 3, 4, no canto eu vou ficar, então, com um bloquinho de 4 pontos altos fechados e 3 espacinhos. Então, isso é a repetição aqui por toda esta volta também. Então, eu cheguei ao final da quarta careira, 1, 2, 3, 4, fiz o bloquinho fechado e aqui o espaço. E agora eu vou fazer aquele cantinho sempre, uma correntinha, laço o fio. Nas alcinhas aqui, eu venho e faço um meio ponto alto. Então, finalizei aqui. Sempre, então, no cantinho, para ficar um quadradinho perfeito, vai ficar, então, 3 espacinhos vazados aqui na quarta careira, em todos os cantos. Vamos começar agora a quinta careira. Vou dentro desse espaço, voltar aqui e fazer o meu primeiro ponto alto. Dentro aqui, vou colocar mais 2 pontos altos. Ficando com um total de 3, e o quarto ponto vai ser exatamente esse, onde eu fiz aqui a finalização aqui do cantinho. Então, fiz o meu primeiro bloquinho de 4 pontos altos. Agora, a gente vai fechar esse detalhe aqui como se fosse fazer uma folhinha. Vamos trabalhar esse bloquinho de 4 pontos altos. Porém, então, agora, ao invés de eu fazer 2 correntinhas de separação, eu vou fazer 3. Sempre antes de fechar aqui, e depois serão 3 correntinhas, porque ele vai repuxar. Se eu fizer só 2, ele repuxa. Então, fiz 3 correntinhas, então, começando a quinta careira. Bloquinho de 4 pontos altos, 3 correntinhas. Vou trabalhar em cima desses bloquinhos, um ponto alto inacabado para cada um. Então, lacei, puxei e mantive a laçadinha. Nos 4 pontos serão assim. Lacei, busquei e mantive a laçadinha. Então, fiquei aqui com 5 laçadas na minha agulha. Agora, eu venho e fecho todas de uma vez. Vou fazer 3 correntinhas. E vou no próximo ponto alto aqui, e faço aqui o ponto alto. Então, por isso, aqui a gente faz 3 correntinhas, porque se fizer 2, como a gente está fechando aqui, ele vai dar aquela repuxadinha. E agora, eu vou seguir 2 correntinhas aqui no próximo bloquinho. E agora, eu já vou pro próximo também para fechar. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, e vou fechar mais esse bloquinho. Puxo o ponto alto e mantenho. Puxo, tiro a primeira laçada e mantenho. Até eu ficar, então, com os 4 pontos altos, com a laçada dos 4, mais a laçadinha da agulha. Agora, eu busco e tiro tudo de uma vez. Faço 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto e faço o ponto alto. E aqui é onde eu vou colocar mais um bloquinho, mais esse detalhe aqui do bloquinho. Então, já fiz um ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos dentro do cantinho, formando o início de mais um bloquinho. E aí, no canto, eu faço 3 correntinhas. E volto a montar mais um bloquinho no canto. Então, dentro do espaço, 3 pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Vai montar o bloquinho. E agora, a gente vai repetir aqui o que já fizemos ali no outro lado. 3 correntinhas, sempre antes de fechar aqui. E depois, 3 correntinhas para ele não repuxar. E aí, é essa repetição, então, desta careira aqui, onde a gente vai fechar aqui como se fosse uma folhinha. Então, aqui, a repetição desta careira também. Então, finalizando aqui, deixa eu mostrar como que tá ficando, olha só. Ele fica um detalhe lindo, começa a ganhar forma. Aqui mesmo deu uma impressão, aqui esse raminho aqui a gente foi fechando, e a gente já tá subindo um próximo. Então, cuidado com os pontos sempre. E essa dica aqui, então, da quinta careira, então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a dica da quinta careira é que aqui são 3 bloquinhos. O do meio a gente mantém as 2 correntinhas. E esses 2 aqui serão 3 correntinhas, porque é o que finaliza aqui após fechar o bloquinho e o que antecede a fechamento do próximo bloquinho, para que, como eu falei, ele não repuxe, tá bom? Então, finalizando aqui, fiz o bloquinho fechadinho com 4 pontos altos, uma correntinha, aquele meio ponto alto aqui para fechar esse pontinho, e esse cantinho aqui. Agora, vamos para a sexta careira. Dentro do espaço aqui, o meu ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas. Vou agora fazer
repetir aqui bloquinho, esse bloquinho aqui, então, ponto alto sobre ponto alto. Venho no primeiro, ponto alto. Agora, ponto alto completo. Então, aqui, início da sexta carreira, ponto alto, 2 correntinhas e o bloquinho de 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o fio e nesse espacinho aqui, eu vou colocar no meio dele, tá? Não precisa ser no meio da correntinha que eu fazia 3 correntinhas. Não precisa necessariamente ir dentro da correntinha. Só abraça aqui esse espacinho que antecede aqui ao fechamento do bloquinho da carreira anterior. Aqui faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço e vou no próximo espacinho e faço um ponto alto. 2 correntinhas e agora eu vou exatamente em cima do ponto alto aqui. Mostrando aqui pra vocês. Então, vai ficar assim, o bloquinho fechadinho, 2 correntinhas, ponto alto aqui no meio, 2 correntinhas, ponto alto ali, 2 correntinhas e aí ponto sobre ponto novamente. 2 correntinhas, ponto aqui, e agora eu vou repetir aqui também. 2 correntinhas no espacinho, ponto alto, 2 correntinhas no próximo, ponto alto, 2 correntinhas, e agora eu cheguei no bloquinho do canto, então vou fazer um ponto alto para cada ponto. Fiz aqui o bloquinho, agora 2 correntinhas. No cantinho, vou fazer um ponto alto. Então, fiz um espacinho vazado após o bloquinho fechadinho. E agora sim, as 3 correntinhas do canto. Laço no mesmo espaço, ponto alto, 2 correntinhas. E agora, vou pro bloquinho fechado. E essa, então, é aqui a repetição, ó, no cantinho vai ficar 3 pontos altos vazadinhos, e aqui o bloquinho. E aqui a gente vai ficar, então, entre um bloquinho e outro, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos vazados. Então, essa é a repetição, então, desta carreira. Chegando ao final da sexta carreira, fiz o ponto fechadinho, bloquinho fechadinho, fiz um bloquinho vazado. Vou formar o meu cantinho, então, com a correntinha e o meu meio ponto alto. E agora, eu vou dentro do espaço aqui, um ponto alto, mais 2 pontos altos aqui, dentro do mesmo espaço. Nós vamos começar mais um bloquinho fechado, assim como começamos aqui nas outras carreiras. Fiz aqui, então, 2 pontos altos, que com o primeiro já são 3, e agora o quarto em cima do ponto alto que eu tenho aqui. E agora, a gente vai fechar esse bloquinho igual a gente fechou esse outro aqui. Então, as correntinhas que antecedem aqui para fechar, eu vou fazer, ao invés de 2, eu vou fazer 3. E vou em cima aqui de cada ponto, buscar um ponto alto e não finalizar totalmente. Então, busco, seguro a laçada, laço, busco e seguro. Fiquei com as 5 laçadas, agora tiro todas de uma vez. E faço, então, depois, também 3 correntinhas. E aqui eu já sigo bloquinho vazado para cada um. Então, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas e o ponto alto. Então, vou fazer isso até chegar aqui no próximo bloquinho aqui do próximo canto. Então, chegando aqui no cantinho, olha, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, mesma quantidade de bloquinhos. Lembrando que aqui, o que vem depois, aqui do pontinho que eu fechei aqui no bloquinho, tem 3 correntinhas. E o último aqui também. Então, para não ficar repuxado, ele vai ficar bem retinho. Aqui eu já fiz, então, aqui as 3 correntinhas, o bloquinho de 4 altos, com pontos altos fechados juntos e as 3 correntinhas. E o ponto alto. E aqui no cantinho eu vou subir aqui mais um raminho. Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro do cantinho. Que com o ponto alto que eu já fiz aqui, fico com um total de 4. E aqui no cantinho eu vou fazer, então, as 3 correntinhas. E volto no mesmo espaço, fazer os 3 pontos altos dentro do mesmo cantinho. E aqui, para completar o bloquinho, em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Então, vai ficar o cantinho aqui assim. E aqui, como já é o bloquinho vazado que antecede aqui ao fechamento desse bloquinho, eu vou fazer as 3 correntinhas. E aí, venho fazendo aqui aquele bloquinho que eu fecho todos juntos. Pontos altos inacabados, fico aqui com 5 laçadinhas, fecho todas. E aí, faço 3 correntinhas
e vou para o próximo. Então, deixa eu estender aqui para mostrar, nós estamos começando, fazendo então a carreira, na verdade, fizemos um lado já. Então, na carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 7ª carreira. Aqui a gente já fez aqui um detalhe e fechou, fizemos outro e fechou, e agora vamos fazer esse outro aqui. Então, vou aqui também adiantar essa carreira, que é a repetição aqui por toda esta volta, sempre lembrando de fazer 3 correntinhas antes de fechar e 3 depois, para ele não repuxar. Finalizando aqui, então, a 7ª carreira, eu já fiz o bloquinho todo fechado. Vou fazer, então, a correntinha, laçar o fio e no primeiro pontinho venho, busco a laçadinha e faço um meio ponto alto. Agora, eu vou voltar aqui nesse espaço, no cantinho, fazer aqui o meu ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo, busco mais uma laçadinha, faço mais um ponto equivalente a um ponto alto. 2 correntinhas de separação. E agora, eu vou trabalhar em cima deste bloquinho. Então, aqui é a 2ª carreira do bloquinho, eu vou fazer apenas a repetição, bloquinho, ponto alto sobre ponto alto, formando, então, aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Feito aqui, então, ponto alto, 2 correntinhas e o bloquinho. E esse detalhe aqui, a gente vai fazer da mesma forma que fiz aqui. Então, 2 correntinhas. No espaço aqui, um ponto alto, 2 correntinhas. No espaço depois, aqui onde foi fechado o bloquinho, um ponto alto, 2 correntinhas. E aí, agora eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas e repetindo, então, os bloquinhos. Então, esta aqui é a 8ª carreira, ela vai ser desta forma, o que nada mais é do que a repetição desta carreira aqui. Tá? Então, ela vai ser a repetição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ser a repetição da 6ª carreira. Claro que vai ter mais bloquinhos aqui, porque aumentou pra cá. Então, eu vou vir até aqui o cantinho. Quando eu chegar no cantinho, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou no canto aqui colocar um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e volto pro bloquinho. A mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui, ó. Vai ficar o bloquinho fechado e 3 espacinhos, sendo que o do meio aqui, ele fica, então, com 3 correntinhas. Então, é a repetição aqui da 8ª carreira, que nada mais é, então, como eu falei, a repetição da 6ª carreira que a gente fez aqui. Então, aqui eu vou finalizar a minha. Então, finalizei aqui a nossa 8ª carreira. Vamos lá acompanhar, você vai sempre contar do início aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Finalizei, então, aqui, ele vai sempre ficar bloquinho fechadinho aqui na 8ª carreira, vai ser assim todos os cantos. O bloquinho fechado, um espacinho de 2 correntes e o espaço do cantinho com 3 correntinhas. E no caso, esse aqui, como é o último, eu fiz aquele detalhe do canto. Então, uma correntinha e um meio ponto alto. Isso facilita, ó, se vocês perceberam, a gente sempre finaliza e inicia a carreira no cantinho aqui. Não fica aquela marcação ali, então fica um acabamento perfeito. Façam assim que vocês vão com certeza gostar do resultado. Vamos fazer agora, então, a nossa 9ª carreira. Então, aqui no cantinho eu estou, venho no espaço do cantinho, busco aqui o ponto baixo e mais o pontinho, fazendo a vez, então, do meu primeiro ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação e vou trabalhar um ponto alto em cima deste ponto alto aqui, fazendo aqui um espacinho. Agora, o espacinho que eu tenho na sequência é o que vai anteceder aqui ao fechamento desse bloquinho. A gente vai fechar esse raminho também. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, laçar o fio e vou vir em cima aqui dos 4 pontos altos e fazer 4 pontos altos inacabados. Ficando aqui com um total de 5 alcinhas, tiro todas de uma vez e depois faço também 3 correntinhas e vou no próximo pontinho que eu tenho aqui e fecho com um ponto alto. Então, aqui na 9ª carreira, a gente vai fechar aqui esse terceiro aqui, folhinha aqui do raminho. Então, como a gente já vai finalizar, tipo, a 9ª carreira, depois vai ter uma carreirinha ali e já o acabamento, para ficar o nosso square neste tamanho. Aqui, vocês perceberam que sempre que eu vou iniciar aqui onde eu fechava, o primeiro bloquinho aqui, ele é fechadinho. Aí, o bloquinho e aí o que fechava. Como aqui eu já vou finalizar, eu não comecei um novo bloquinho. Então, aqui o primeiro foi um bloquinho vazado. Porém, se vocês quiserem ir aumentando aqui, fazendo mais raminhos desses e aumentando, aqui, quando vocês iniciarem, ao invés de iniciar com esse bloquinho vazado, vocês vão iniciar
como eu iniciei aqui, como a gente iniciou nesta carreira aqui, que é a carreira número, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a carreira de número 7. Então, vocês vão iniciar com o bloquinho de 4 pontos altos, o espacinho, e aí esse aqui, fechando o bloquinho, que é esse daqui. Então, essa é a única diferença. E aí, quando vocês resolverem finalizar, você vai começar com o bloquinho vazado, outro bloquinho aí de 3 correntinhas e o bloquinho que fecha. E aqui agora eu vou fazer bloquinho sobre bloquinho vazado, até chegar aqui no outro cantinho. Então, aqui no cantinho, cheguei, ó, então eu fiquei com aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos vazados. Lembrando que esse aqui e esse aqui do cantinho tem 3 correntinhas. É o que vem depois aqui do raminho que eu fechei e o que antecede aqui é o próximo. Aqui eu fechei o bloquinho, então, com os 4 pontos altos fechados juntos. Fiz 3 correntinhas e fiz o ponto alto em cima do ponto alto aqui desse cantinho anterior. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o fio e nesse espacinho bem do cantinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora sim, eu vou montar o cantinho, então, fazendo 3 correntinhas e já vou virando. Vou fazer um ponto alto neste mesmo espaço, no canto. E agora, 2 correntinhas. Vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto que eu tenho aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, porque é o que antecede aqui ao fechamento deste bloquinho. E aqui eu vou fechar ele. Quero mostrar somente aqui o cantinho, como que fica, então, nesta aqui, que é a nossa carreira de número 9. Então, ele vai ficar assim, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazados. Então, após aqui a gente fechar os 4 pontos altos, fechados juntos, as 3 correntinhas, então, vai ficar 1, 2, e aí o do canto, que sempre com 3 correntinhas. Então, essa é a sequência desta volta aqui, que é a de número 9. Então, chegando aqui ao final, tem mais essa carreira, então, a 9ª carreira aqui. Aqui, então, vai ficar os 5 espacinhos, então, aqui eu fiz já, ficou 2 de cada lado, vou fazer aquele último lá, então, a correntinha, laço o fio, venho no primeiro ponto e busco o meio ponto alto, finalizando, então, que ficou certinho os 5 bloquinhos. Agora, tem uma carreirinha um pouquinho diferente, mas super fácil de estar fazendo também. Então, ó, eu vou ajustar aqui o fio, venho bem nesse cantinho e faço aqui um ponto baixo. Eu fazia o ponto baixo e subia o ponto alto, agora serão pontos baixos. Vou fazer 2 correntinhas, vou em cima do ponto alto que eu tenho na sequência e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, aqui eu tenho aquele ponto, então, antes aqui esses bloquinhos, então, eu não vou prender em cima aqui, eu vou prender no espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, o próximo espacinho aqui, o ponto baixo. 2 correntinhas, agora em cima do ponto alto, ponto baixo. Então, vai ser praticamente igual a gente fazia, então, os bloquinhos, só que ao invés de fazer ponto alto, serão pontos baixos. Então, 2 correntinhas e o ponto baixo, para ficar formando essas argolinhas aqui, para facilitar depois a colocação aí da próxima carreira. Então, aonde tem os bloquinhos aqui, a gente vai fazer o ponto baixo em cima do ponto alto. Então, as 2 correntinhas e o ponto baixo em cima do ponto alto. Nesse detalhe aqui, aonde eu fechei aqui o raminho aqui da carreira anterior, eu vou colocar, então, no meio, igual a gente fazia aqui, que era ponto alto. Porém, então, agora é ponto baixo, até chegar, então, no cantinho. Então, chegando aqui no cantinho, fiz, então, um ponto baixo, aqui, ó, esse bloquinho, exatamente em cima aqui do outro. Agora, eu vou fazer a parte do cantinho. Então, vou fazer 2 correntinhas. Dentro do cantinho, venho, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas no cantinho. Onde a gente sempre fazia 3, aqui vai ser 2. 2 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas, agora em cima do ponto alto aqui, eu venho e faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir. Então, no cantinho aqui, eu vou ficar com 3 alcinhas aqui de pontos de 2 correntinhas. Uma, aí uma bem no meio, no cantinho, e a outra aqui. Então, 3 alcinhas de 2 pontos, de 2 correntinhas. Então, vai ficar aqui uma, ponto baixo, uma alcinha, ponto baixo, uma alcinha e prende na sequência. Na parte aqui, então, da lateral, eu vou ficar, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bloquinhos e 19 aqui antes do cantinho. Então, vai ficar 19 em cada lateral e o exatamente fica no meio do cantinho. Porque essa aqui que eu fiz primeira
ela vai ficar sendo uma dessas aqui do cantinho que eu fiz. Então, vai ficar 19 argolinhas e exatamente no meio aqui, no cantinho. Então, vou fazer aqui essa repetição, então, fazendo essas argolinhas por toda a minha careira. Então, chegando aqui no final dessa careira, que é bem simplesinha, montando aqui, então, as alcinhas. Tomem cuidado nesse detalhe aqui, onde tinha o pontinho fechado, aqui o bloquinho fechado. Então, vocês vão ficar com as alcinhas no meio, e aí a próxima você prende exatamente no ponto alto, tá? Aqui eu cheguei, então, no canto aonde eu comecei, aquele canto onde eu sempre faço aquele fechamento perfeito, e eu vou fazer a mesma coisa nesta careira. Então, aqui eu comecei, na verdade, com uma argolinha, e finalizei aqui, então, eu fiz uma argolinha, e eu vou fazer a argolinha do meio. Então, eu vou fazer aqui a minha correntinha, venho no ponto baixo, perdão, laço aqui, então, fiz a correntinha, laço, o fio vem agora sim no ponto baixo, e busco um meio ponto alto, que formei uma argolinha. Dentro dessa argolinha, agora eu vou virar e vou trabalhar um ponto baixo, vou subir aqui 3 correntinhas, laçar o meu fio e vou nesta argolinha aqui, ó, que foi a primeira que eu fiz. Então, das 3 que formam no cantinho, a do meio eu vou ter um ponto baixo e 3 correntinhas. E na que eu tenho do ladinho, eu vou laçar, buscar e manter. Laço novamente, venho e seguro. Laço, tiro um e mantenho. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos sem finalizar. Então, fiquei com 4 laçadinhas, porque eu tenho a laçadinha aqui das correntinhas. Agora, eu tiro tudo de uma vez e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui com a agulha nessas alcinhas dos pontos que eu fechei junto. Passo a agulha, vai ser bem fácil de estar colocando. Então, ó, venho aqui, passo a agulha, busco o fiozinho e tiro de uma vez. Para formar essa argolinha aqui, vai ficar um picozinho. Feito isso, eu vou descer 3 correntinhas. Então, eu tenho aqui esse bloquinho montado nessa argolinha. Eu vou pular uma argolinha e no ponto baixo, após essa argolinha que eu pulei, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laçar o fio, pular uma argolinha. Então, a argolinha logo após o ponto baixo que eu vou pular, e na argolinha da sequência, que vai ficar bem em cima aqui desse raminho, eu vou repetir aqui os 3 pontos altos, onde eu tiro apenas a primeira laçada, e quando eu tiver os 3 aqui, eu finalizo eles juntos. Faço 4 correntinhas de separação, aí que fazer um picô, venho nas alcinhas aqui dos pontos altos, que eu fechei junto, busco o fio e já tiro. E aí, desço com as 3 correntinhas. Da argolinha que eu tenho aqui o bloquinho, então, eu pulo a próxima, e no pontinho baixo, logo após ela, bem em cima do ponto baixo, eu faço o ponto baixo. 3 correntinhas, e aí eu vou pular a argolinha inteira, e na próxima eu venho para fazer o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, vai ficar assim, tá? Vai ficar esse bloquinho aqui, 3 pontos altos fechados juntos, o picô de 4 correntinhas. Desço com as 3 correntinhas. Eu vou estar sempre pulando, aqui vai ficar um espacinho livre e um espacinho livre. E o que desce aqui, o ponto baixo vai estar bem em cima do outro ponto baixo. E aí, eu vou pular uma e na outra argolinha eu vou fechar assim. Vou fazer a tela no cantinho seguindo essa sequência. Chegando aqui no cantinho, então, eu fiquei até agora, eu comecei aqui, então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 detalhes aqui desses picôs aqui na pontinha. E agora, eu cheguei bem no cantinho. Então, no cantinho aqui onde eu tenho as 3 argolinhas. Então, eu fiz aqui o meu detalhe com o picô, fiz o ponto baixo e fiz as 3 correntinhas. Eu vou pular uma argolinha e vou fazer, então, nessas argolinhas que tem no cantinho das 3, na primeira, eu vou repetir aqui esse detalhe de 3 pontos altos fechados juntos. Faço aqui as 4 correntinhas, venho aqui nas alcinhas e busco a laçadinha fazendo aqui um picô. E faço novamente as 3 correntinhas. E aqui no cantinho, essas 3 correntinhas, eu vou prender na alcinha exatamente no meio. Assim, então, das 3 alcinhas, uma eu fiz o detalhe, a outra eu prendi, e agora eu vou seguir a sequência. Então, fiz aqui as 3 correntinhas e a alcinha. A última aqui dessa do cantinho, eu vou novamente fazer, então, esse detalhezinho ali, com os 3 pontos altos e as 4 correntinhas, formando, então, aqui o picôzinho. Então, vai ficar assim. Agora, esse detalhe que eu comecei aqui, vai ser igual a esse, aí é só
seguir, então vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detalhes aqui, picô para cada lado. Então, aqui do nosso quadrado, aqui do nosso detalhe em crochê filé. Então, vou adiantar essa aqui, a nossa última careira. Chegando aqui ao final desta careira, então, fiz aqui o meu último detalhe, aqui do bloquinho, onde forma o picôzinho, ó, nesta alcinha aqui, então, das 3, desse cantinho, ó, a primeira eu fiz aqui, e agora aqui. E na terceira, bem no cantinho onde tem o ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o picôzinho, as 3 correntinhas. No primeiro pontinho baixo que eu fiz lá, quando eu iniciei esta careira, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso fazer, então, 2 correntinhas, alongar um pouquinho meu fio e cortar. E você pode também finalizar a sua maneira. Fiz aqui as 2 correntinhas. Como ele é um fio fino, a gente puxa, ele forma um nozinho bem certinho. E vai ficar assim, então, a nossa peça. Aí, a minha dica de sempre, para que ela fique assim, olha, bem arrumadinha, olha, bem soltinha, é você fazer o processo de blocagem. O que é o blocagem? Você vai pegar um borrifador, colocar água, colocar um amaciante aí bom da sua preferência, mais ou menos, né? Coloca uma quantidade, eu coloco um copinho para 1 litro, para meio litro, se você quiser ele mais concentrado, fica mais cheirosinho. E aí você vem, borrifa nesta peça e passa o ferro de passar. Pode passar direto, sem medo, não vai queimar, não vai estragar a sua peça. Isso vai fazer com que ele fique soltinho. Aí uma vez já me falaram, ah, mas o seu ponto não fica bonito, então porque você precisa fazer esse processo para sentar. Não. Conforme a gente for tecendo, a gente mexe a peça para lá, mexe para cá, ela vai ficar toda desengonçada mesmo. Fazendo o processo de blocagem, ela vai ficar assim, ó, plana, retinha e certinha, tá? Daí as pessoas também perguntam muito, ah, mas eu tenho que passar a minha peça cada vez que eu for lavar? Não, porque quando você lava, automaticamente ele já se põe os pontinhos no lugar. Mas eu tenho clientes que sim, passam, já me falaram que passam as suas peças sempre que lavam, para que elas fiquem sempre assim com esse caimento retinho. Então, a peça está reta, olha aqui, ficou retinha, ficou bonitinha. Mas essa aqui, olha, está muito mais soltinha, porque eu já fiz aqui, então, o processo de blocagem aí, passando o ferro. Então, pessoal, aqui vou novamente medir o nosso detalhe aqui prontinho. Então, é um total de 11 careiras da nossa peça. E ficou medindo aqui, como eu falei, então, 22 centímetros. Perdão, gente, 22 ficou aqui, essa aqui. Essa pequenininha aqui no clé duplo, vamos medir novamente. No clé duplo, 22 centímetros. Essa aqui com agulha 3,5 no fio charme, ela ficou com 25 centímetros. Não fiz a blocagem. A outra que eu fiz aqui tinha ficado com 26, porque eu já fiz o processo de blocagem. E essa aqui eu fiz ela um pouquinho mais solta, no final eu coloquei ele pra mim testar como que ficaria a agulha 3. Então, se você fizer com a 3, vai ficar um pouco mais solto. E aqui com a 2,5 vai ficar um pouquinho mais firme o pontinho, tá? E feito a blocagem, ela vai dar uma aumentada, então, também, tá? Vai se assentar melhor os pontos, então ela vai aumentar um pouquinho. Então, aqui, 25 centímetros é o que ficou, assim, medida a ponta de um picô até o outro. Então, é isso, pessoal, a aulinha de hoje. Lembrando que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações e fique atento, porque na próxima aula eu vou voltar para fazer, então, finalizar um lindíssimo trabalho usando esse motivo aqui. Então, faz o seu motivo aí, que você vai depois aprender comigo como que você pode usar e fazer um trabalho lindíssimo para você decorar aí a sua mesa, para presentear, para decorar a sua casa e também para oferecer para suas clientes. Meu grande abraço a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você fizer aí, marca o meu perfil, marca o perfil do Nodari, já segue a gente nas redes sociais também. E, claro, faça suas compras através do site do Nodari, para você ter aí a segurança de receber os produtos muito bem embalados aí, com o melhor precinho aí na sua casa. Então, por enquanto é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau!